Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos mergulhar fundo em Filipenses 4, versículos 11 a 13. É uma passagem super conhecida sobre contentamento, resiliência, mas que tem camadas, né? Tem sim, muita profundidade ali. A gente está se baseando numa análise textual bem detalhada desses versículos. E a nossa missão aqui tentar descobrir qual é o segredo por trás da força, do contentamento do apóstolo Paulo, que parece tão inabalável, né? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá, é uma busca importante. Para muita gente, essa é uma das lições assim mais fortes da Bíblia sobre esse tema. Vamos começar pelo versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que chama atenção logo de cara é esse aprendi. Exato, essa palavra é fundamental. Já mostra que não é algo natural, que nasce com a gente, certo? Pois é, não é exato. Esse aprendido indica um processo ativo, sabe? Um crescimento espiritual que continua. O contentamento, ele é cultivado. E na dependência de Deus. E tem um contexto também, né? Importantíssimo. Lembrar que Paulo está escrevendo isso da prisão. Mesmo assim, a carta, ela transborda gratidão. Então, essa gratidão, e não as circunstâncias ao redor, é que é a base, o solo fértil para o contentamento dele. Faz todo sentido. E essa ideia do contentamento que foi aprendido, ela fica ainda mais, assim, concreta quando ele descreve as situações no versículo 12, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído. Isso. Tanto a ter fartura como a ter fome. Quer dizer, a experiência dele vai de um extremo ao outro. Humilhação, fome, mas também abundância, fartura. E ele usa essa palavra instruído. Que no grego é misteio. Isso. Quase como iniciado num mistério, né? Da ideia de um conhecimento especial para lidar com tudo isso. Aqui é onde fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque o fascinante é como Paulo, ele meio que ressignifica essas provações todas. Para ele, não são só pedras no caminho, obstáculos. Como ele via, então? Na visão dele, elas se tornam ferramentas de Deus, sabe? Instrumentos para o evangelho avançar e para a própria edificação dele, para a salvação. Ele encontra propósito não apesar das dificuldades, mas através delas. Mas essa perspectiva de ver propósito na dificuldade, como que a gente evita que isso soe como, sei lá, uma aceitação passiva ou até uma justificação para o sofrimento? Ótimo ponto. A análise textual deixa claro, não é passividade. É uma confiança ativa no poder de Deus, que age justamente nessas situações difíceis. Não é romantizar o sofrimento, de forma alguma. É reconhecer que Deus pode usar até o que há adverso para um bem maior, para fortalecer a fé, a dependência nele. Entendi. E isso conecta direto com o clímax, né? O famoso versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Parece que aqui está a chave do tal segredo. Com certeza, é o coração da questão. A força não vem dele mesmo, não é autogerada. E a análise aprofunda isso destacando dois conceitos gregos-chave. Graça, que é charis, e poder, dynamis. Charis e dynamis? Explica um pouco mais. Claro, charis, a graça, não é só um favor assim passivo de Deus. É o amor dele ativo. É um amor que capacita, que age, mesmo quando a gente não merece. É Deus em ação por nós. Ok, graça é o amor ativo. E o dynamis? Dinamis, pensa em dinamite, dinâmico. É a raiz dessas palavras. É o poder inerente, eficaz de Deus. É a força dele. Quase uma força explosiva mesmo. Que opera na gente, através da gente. Uau! E aí tem aquela conexão perfeita com 2 Coríntios 12,9, que a análise também menciona. Paulo diz lá que é na nossa fraqueza que o poder, o dinamis de Cristo, se aperfeiçoa. Ah, sim. A força na fraqueza. Exatamente. Se a gente junta tudo isso, o propósito dessa força toda não é nos blindar do sofrimento, mas nos dar capacidade para perseverar, para enfrentar os desafios da fé. O contexto ali fala até de falsos ensinos, né? E para viver de um jeito que honre o reino de Deus. Então, resumindo a ideia, o que tudo isso significa? Que o contentamento de verdade, a resiliência para encarar a vida,
não depende do que está fora, se a gente tem muito ou pouco, mas vem de dentro, de um aprendizado espiritual e de uma força que vem de Cristo. Perfeito. É isso mesmo. Tem uma ligação direta, vital, entre a gente admitir a nossa própria insuficiência, nossa fraqueza, e buscar ativamente a força em Cristo, a charis e o dinamismo dele. Faz sentido. Aliás, a análise até contrasta isso com a igreja de Laodiceia, lembra? Eles se achavam ricos, autossuficientes, mas espiritualmente eram pobres. É um alerta, né? Sobre onde está a nossa verdadeira força, o nosso valor. A lição de Paulo é essa: a força real nasce quando a gente reconhece que precisa dessa ajuda divina. Entendi. Portanto, a chave para o contentamento, para a força que Paulo ensina, está nessa dependência ativa de Cristo, da sua graça, principalmente quando a gente se sente mais vulnerável. Não está nas circunstâncias externas. Exatamente. Isso. Bom, isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Qual seria? Se essa força autêntica, como Paulo descreve, é encontrada na dependência, no reconhecimento da fraqueza, como seria se a gente aplicasse isso mais hoje em dia? No mundo que supervaloriza a autossuficiência, o eu consigo sozinho, como que aceitar nossa vulnerabilidade poderia talvez reformular o jeito que a gente encara os desafios, as falhas e até os sucessos? Fica aí para a gente refletir.